Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para toda a tua família. Hoje estou vindo compartilhar mais um vídeo para o canal. E hoje eu quero passar algo que o Senhor me revelou através de sonho nessa madrugada, nessa manhã, né? Pela misericórdia do Senhor. Hoje eu demorei um pouquinho mais a fazer o vídeo. E, enfim, vamos lá. Eu vou estar compartilhando primeiramente o que acontece. Primeiro eu quero compartilhar aqui. Esses dias atrás, eu olhando alguns comentários, eu vi que uma pessoa falou bem assim, não existe mais profetas no dia de hoje, né? Primeiro, isso é uma grande mentira, porque a Bíblia diz, lá no livro de Joel, né? No livro de Joel, capítulo 2, vamos lá, Joel, capítulo 2 aqui. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 26, vai dizer: E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos velhos sonharão sonhos, e os jovens verão visões. Por que isso? Porque aqui, então, Jesus Cristo ainda não tinha vindo, e ele vai dizer que quando ele fosse para o Pai, ele derramaria sobre nós o Espírito Santo, que seria o nosso consolador, para que nós estivéssemos ligados ao Pai, através do Espírito Santo. Então, o que acontece? Lá no livro de Atos capítulo, vamos lá, Atos, deixa eu ver aqui, Atos, tava aqui marcadinho, mas acabou que eu saí aqui aqui, Atos, vamos ver aqui, Atos, se eu não me engano é capítulo 2 também, né? Não sei se é isso, deixa eu ver, Atos, capítulo 2 mesmo. Capítulo 2, versículo 16. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. Acontecerá que nos últimos dias, esses que nós estamos vivendo, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos homens jovens terão visões, e vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os seus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e eles profetizarão. Então, ou seja, existe sim profeta nos últimos tempos, sim, para a glória de Deus, porque isso é bíblico, gente, tá? A gente precisa entender a Bíblia para a gente saber o que a gente fala. Eu mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor. Então, aqui ele está dizendo, olha, mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra. Então, verdadeiramente, o Senhor, ele revela, sim, através de visões, através de sonhos, né, pela misericórdia do Senhor, através da profecia. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, e antes que venha o grande e notável dia do Senhor, que é o dia da volta de Cristo, né, a volta de Jesus e o juízo final. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, invocar o nome do Senhor será salvo. A gente diz, eu quero só invocar o teu nome e será salvo. A gente precisa invocar, né, no nosso coração, professar com a nossa boca. Então, nossas atitudes precisam ser também de acordo com aquilo que é a palavra do Senhor, né? Louvado seja Deus. Então, vamos lá, gente. Eu quero compartilhar esse sonho, porque hoje eu tive um sonho onde um homem vinha através de uma voz de uma rádio. Então, ou seja, rádio é para anunciar, né? Então, é algo que deve ser anunciado. E vinha e falava bem assim, Daniele, o povo, ele tá pensando que vai crescer. As pessoas estão profetizando que vai ter crescimento, que vai ter prosperidade, que vai ter, né, portas abertas. Mas nesse sonho, essa voz vinha e falava para mim bem assim, Deus manda profetizar o arrependimento, não é mais para profetizar portas abertas. Então, ou seja, virá um tempo, nós já estamos no tempo que é os finais dos tempos, né? A gente está nos últimos dias. E, irmãos, muitos estão esperando, agora Deus vai abrir. Não, as coisas vão se apertar, as coisas vão se estreitar. Mas o Senhor, né, ele me deu esse sonho que não era para profetizar portas abertas, mas que era para profetizar o arrependimento. E daí, vinha falando, quem tá na presença do Senhor, quem tá mesmo na mão de Deus, Deus vai cuidar.
Porque na Bíblia toda, em tempos de crise, era onde Deus cuidava do povo. Então, povo, vamos acordar, porque tempos difíceis é o que estão por vir. Tem muita gente profetizando bênção, profetizando chave de carro, profetizando chave de não sei o quê. Deus dá coisas, Deus dá porque Ele é fiel para poder dar. Só que Deus quer que nós nos arrependemos, porque Jesus está às portas, está voltando. E nós precisamos consertar a nossa casa, a nossa vida. Nós precisamos consertar o nosso coração diante do altar de Deus. Nós precisamos consertar a nossa vida e colocar no altar de Deus da maneira correta, porque Jesus está voltando. Então, esses tempos atrás, antigamente, quando eu ia pregar, eu sempre falava, levanta a mão que eu quero profetizar. E aí um dia o Senhor me deu um sonho, me deu uma visão. Eu falava isso, né? Eu falava para a igreja, levanta a mão que eu quero profetizar. Ministro, vinha a mão do Senhor, a mão de Deus, e dava um soco no meu nariz, assim, ó. Porque Deus não me chamou para isso, Deus não quer que os profetas dele profetizem isso. Deus falava, não é mais para os profetas profetizarem portas abertas, é para profetizar o arrependimento. Quando João Batista estava em terra, João Batista, ele profetizava o arrependimento. Raça de víboras, arrependei-vos dos vossos maus caminhos. Ó, ele vai dizer, arrependei-vos porque é aproximado, Mateus capítulo 3, arrependei-vos porque é aproximado o reino dos céus. As pessoas estão profetizando bênçãos, estão profetizando coisas, estão profetizando coisas materiais, relacionamentos, enfim. Mas Jesus está às portas e Jesus quer que nós nos arrependamos. Nós estamos usando muitas das vezes a palavra do Senhor para poder acariciar ego de pessoas, para poder dizer que Deus vai fazer, que Deus vai dar, que Deus faz. Deus faz, porque a Bíblia diz que quando nós buscamos ao Senhor sobre as demais coisas, as demais coisas não serão acrescentadas. Quando eu busco a Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que eu necessito, o Senhor vai me enviar. Então, nós precisamos sim buscar a Deus e pregar o evangelho da verdade, o evangelho genuíno, o evangelho do arrependimento, o evangelho da verdade, o evangelho que confronta, o evangelho que não acaricia ego de ninguém. Tem muita gente dizendo, Deus não tá se importando com roupa, com cabelo. Gente, é a palavra de Deus. Tá na Bíblia, não é eu que invento nada não, é a palavra do Senhor que diz, isso aqui ó, é maior do que qualquer profecia, isso aqui é maior do que qualquer verdade. Essa aqui porque ela é a pura verdade. É a palavra de Deus. Então as pessoas estão distorcendo o evangelho para poder agradar homens e mulheres. E as pessoas não estão se consertando diante do Senhor. Jesus está voltando. João Batista, quando pregava, ele pregava, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E aí ele diz, olha, porque este é o evangelho anunciado pelo profeta Isaías, dizendo, a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazer planos os seus caminhos. Então nós precisamos acertar os nossos caminhos, acertar a nossa vida diante do altar de Deus. Irmãos, tem muita gente brincando com o evangelho. A Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 23, né, capítulo 23, não, 24, acho que se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, 24. Vai dizer bem assim, Mateus capítulo 24, E Jesus respondendo disse-lhes, fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Às vezes a gente está pensando que vai vir alguém dizendo que ele é o Cristo, que ele é o... Não, irmãos, quantas pessoas estão aí pregando em nome de Cristo, mas na verdade não estão pregando o evangelho da verdade. Aí o que acontece? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Todos estes são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Gente, isso aqui, ó, é a verdade que eu tô vivendo. Quanta gente me odeia sem me conhecer, por causa de eu pregar a verdade de Deus. Entendeu? Porque a verdade de Deus, ela vai contra o nosso eu, contra o nosso contra a nossa vontade, contra o nosso querer. Você acha que o quê? Deus, ele quer que a gente faça a nossa vontade. Então tá, eu vou dar lugar pra minha carne, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou aprontar todos, vou me prostituir, vou fazer um monte de coisa.
e vou morar no céu? Irmãos, não, porque isso não é a verdade de Deus. Vou andar no pecado da lascívia, que está lá escrito bem claro na Bíblia que não entrará no reino de Deus os lascivosos. Eu vou continuar vivendo a vida que eu vivia antes, se eu sei que isso não vai me levar para morar no céu. Quantas pessoas estão usando o nome de Deus para deturpar o evangelho, para enganar muitos? Por quê? Engana por quê que está enganando? Porque não prega a verdade. Não prega a verdade, querem se beneficiar daquilo que o nome de Deus pode fazer, pode trazer. Então, aqui tá dizendo, ó, então vos entregarão para seres atormentados, vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quanta gente me chama de doida, de maluca, de pirada, porque eu prego aqui o que Deus me revela. Gente, mas melhor é estar com o Senhor no pouco do que com Satanás vivendo a vida que eu vivia, né? Então, olha só. Então muitos se ofenderão, trairão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações. Então virá o fim. É este o evangelho que deve ser pregado. O evangelho do arrependimento. O evangelho que nós sofreríamos aqui para poder ter uma vida plena lá no céu. É claro que Jesus diz, aquele que vier após mim deixar casa, deixar a família, deixar marido, deixar a esposa, deixar as coisas por conta de Jesus, este receberá 100 vezes aqui na terra e muito mais lá. Então, irmãos, é tempo da gente consertar o nosso altar diante do Senhor e nos arrependermos de verdade. Pergunta para o Senhor, o que é que você precisa mudar? O que é que você precisa ser transformado? É igual o amor de muitos esfriará. Hoje, irmãos, as pessoas pedem ajuda, ninguém quer mais ajudar. Por quê? Porque o amor de muitos já esfriou, né? A gente acorda hoje mesmo, né? Uma pessoa já vem me pedindo, posta aí pra mim ajuda pra poder comprar um gás, pra poder não sei o quê. As pessoas não querem mais ajudar, entendeu? As pessoas, ontem a pessoa veio me pedir ajuda pra poder pagar aluguel, aí eu posto lá, ninguém quer ajudar, você entendeu? É certo que tem muitos que estão enganando, mas irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos ter um coração quebrantado e sim, amar ao próximo como nós mesmos. Ninguém quer passar dificuldade, ninguém quer passar fome. Então por que quando o outro tá passando a gente fica lá rindo? Porque tem gente que ri. Tem gente que tá passando prova porque Deus colocou na prova. Não, irmãos, às vezes Deus quer provar eu e você, quem somos a pessoa, quem somos quando nós vemos nosso irmão na prova. Você lembra de Jó? Jó, Deus sabia quem era Jó. Jó era um homem temente, sincero, um homem que temia, que falava a verdade, um homem que temia Deus. Deus dá testemunho de Jó, porque Deus sabia quem era Jó. Mas Deus queria saber quem eram os amigos dele enquanto ele estava passando na prova. Por isso, no final de tudo, Deus fala para Jó, olha Jó, eu vou virar o seu cativeiro, mas os amigos de Jó, vocês não falaram a verdade de mim. Porque Deus, ele coloca a gente em situações para poder conhecer quem somos nós no meio dessas situações. Então, irmãos, nós precisamos voltar a viver o verdadeiro evangelho. O evangelho mesmo que a gente padece, que a gente sofre, mas que nós seremos vitoriosos. Por quê? Porque Deus diz, aquele que suportar até o fim, então é suportar, é sinal que a gente quase não aguenta. É suportar até o fim, este será salvo. Não é fácil. O evangelho de facilidades não é o evangelho de Cristo. O evangelho do tudo muito fácil, do tudo muito bom, não é o evangelho de Cristo. Por quê? Porque o próprio Deus está dizendo, aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Muitos se ofenderão, trairão uns aos outros, serão odiados. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, é o que tem acontecido. Eu lembro que no começo da minha caminhada, eu fui numa igreja, irmãos, como é sério isso. Uma mulher lá toda vaidosa, lá toda produzida, com os homens do lado dela, e eles diziam que os alfinetes saíam do corpo da pessoa, que aquilo saía do corpo da pessoa. Irmãos, eu fiquei sentada na primeira cadeira, porque quando eu comecei minha caminhada, eu gostava muito de ver ali realmente o que estava acontecendo ali no altar. Eu gostava muito de ouvir a palavra, de ver ali tudo. E eu fui nessa igreja, a mulher, ela era até de Minas Gerais, ela tinha essa igreja lá no Espírito Santo, em Vila Velha, no Espírito Santo. E aí eles falavam que lá tinha milagres, lá tinha sinais e tudo mais.
E daí eu ia nessa igreja, fui nessa igreja uma vez só, gente. Fui uma vez só porque um amigo meu falou: ah, vamos comigo, lá você vai ver a mulher de Deus, não sei o que, blá blá blá. Lá eles fazem os alfinetes cair de você, sair de você, as macumbarias através de alfinete. Eu peguei e fui, né? E eu creio em tudo. Se você me falar que eu não sei, eu creio porque eu sei o poder de Deus. Eu sei que Deus pode fazer sim. Mas eu fui lá pra poder ver. Aí cheguei, sentei na primeira cadeira e tal, eu fiquei lá olhando. Gente, aí do lado de trás, assim, tinha uma uma salinha onde ficava duas pessoas ali fazendo umas coisas numa cortina, por trás de uma cortina. Só que como eu tava na primeira cadeira, dava pra me ver por detrás daquela cortina. E aí eu vi eles preparando tudo, os alfinetes, as coisas dentro da caixinha. E aí quando a pessoa, eles iam e chamavam uma pessoa lá na frente, aí eles iam e chamavam a pessoa lá na frente. Aí a pessoa, tipo com a manga assim, né? Ela ia e soltava em cima da pessoa aqueles alfinetes, a pessoa achava que tava saindo mesmo da pessoa, começava a achar no cabelo da pessoa, então jogava os alfinetes no cabelo. Olha, no tempo de furar a pessoa, no tempo de espetar a pessoa todinha, e a pessoa ainda ficava lá entrando naquela emoção de, ai, eu tô recebendo, falando que tava recebendo o Espírito Santo, sabe, caindo, quando cai lá no manto, no tempo de se furar todo, se perfurar todo. E eu vendo isso, eu falei, gente, que absurdo é isso, meu Deus, que absurdo, que absurdo, que absurdo. As pessoas estão brincando com o nome de Deus, isso é muito sério. Jesus está às portas. Jesus está voltando, então cuidado para você não estar sendo conduzido por alguém que já não tem mais temor nenhum, irmãos. Cuidado, por quê? Porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. É difícil cumprir tudo que está aqui, porque quanto mais perto de Jesus voltar, mais difícil fica a gente ficar de pé na caminhada. Então vamos pedir para Deus abrir nosso entendimento, nosso intelecto, a nossa visão de águia para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus, foi essa palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração. Foi isso que o Senhor, né, colocou para mim poder estar falando aqui. Eu estou compartilhando esse sonho que eu tive, aonde Deus falava que não era mais para profetizar portas abertas, virão tempos difíceis, mas aqueles que estiverem firmados na rocha que é o Senhor guardará, o Senhor livrará para a glória de Deus. Amém? Então foi isso, tá? Deus abençoe a sua vida. Deus te guarde, Deus te guie, Deus te prospere. Pregue o arrependimento, profeta. Você que é chamado como profeta de Deus, pregue o arrependimento. Pregue contra o pecado, pregue o arrependimento para a glória de Deus. Jesus está às portas e isso é muito sério. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.